Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre como organizar torneios de esportes, tá? Isso serve para qualquer esporte, pode ser o vôlei, pode ser o futebol, pode ser o handebol. Você pode fazer um torneio de queimado na sua rua, e várias outras alternativas, tá? Outros esportes, você pode usar ele para tudo. Só você entender como que é o mecanismo, tá? E aí a gente vai ensinar isso aqui hoje. Vamos explicar para vocês como que funciona. Ao final, eu vou também estar explicando sobre o campeonato. Existe uma diferença entre torneio e campeonato. Ao longo da aula, vocês vão entender melhor qual seria essa diferença. Bom, você sabe como organizar um torneio? Se você sabe, você já está bem na frente, tá? Agora, se você não sabe, ao final da aula a gente espera que você consiga entender o mecanismo de se montar um torneio e aí você vai conseguir montar um torneio sozinho, tá bom? Então vamos lá. Bom, tem alguns pontos que são importantes para que a gente possa montar um torneio ou até mesmo um campeonato, né? Então são esses 5 pontos aí, ó. São os principais, tá? As regras do seu campeonato ou do seu torneio, tá bom? É a premiação que você vai ter no seu torneio ou campeonato, a chave do campeonato ou a chave do torneio. Eu vou dar um exemplo dos dois para vocês, tá? Tanto da chave como do torneio, como fazer também. Sorteio, né? Dos alunos ou do time que você vai estar colocando para fazer a participação desse campeonato ou desse torneio. E a questão da arbitragem, né? Que também é importante ter, até porque se não tiver o árbitro, como que você vai saber se foi gol, se aquele gol foi válido, ou se aquela situação de jogo que aconteceu foi válida? Você tem que ter alguém ali fazendo esse juízo, né? A gente chama ele de árbitro. Então vamos começar lá em relação às regras do campeonato. Bom, em relação às regras, como todo mundo sabe, em tudo na vida tem que ter uma regra. A gente não pode deixar simplesmente o jogo ou a brincadeira, seja que for, sem regra, porque senão vai haver sempre um lado que vai se sobressair sobre o outro, ok? Então como que a gente faz isso? A gente vai estipular, por exemplo, se o seu jogo é de queimado, vamos supor que você vai fazer um torneio de queimado na sua rua. E aí você separou, tem os times lá, e aí você tem que ter as regras. Quais seriam as regras que a gente poderia colocar num jogo de queimado? Por exemplo, jogo de queimado, seriam as regras principais? Não pode ficar muito longe do meio de campo, vamos colocar assim. Você não pode entrar na área do adversário e pegar a bola dele. Não vale ficar fora das 4 linhas tentando se esconder da jogada, da bola. Não vale você ser colado se a bola primeiro pegar no chão, entre outras regras, né? A gente sabe que tem muitas. Vamos supor que você fosse fazer um jogo de vôlei. Quais seriam as regras que a gente poderia colocar? A bola só pode passar por cima da rede, o jogador ele não pode encostar na rede. Se o jogador, quando for fazer o saque, pisar na linha, esse saque não pode ser válido, entre outras. Então as regras elas servem para quê? Para fazer com que o jogo fique de uma forma mais justa, né? E que haja uma certa igualdade entre as equipes. Porque se não tiver regra, uma equipe vai poder pisar na linha, a outra vai acabar não pisando. Isso vai trazer desvantagens para uma equipe e vantagem para outra, ok? Então, as regras elas são importantes para que o jogo fique padronizado, que haja uma padronização no jogo e que haja uma certa igualdade entre as equipes, tá? Para que nenhuma tenha mais favorecimento do que a outra. Bom, o próximo, qual seria? Seria isso aí, a premiação.
Então, por que é importante ter a premiação no torneio, no jogo? Porque isso motiva, né, os outros alunos ou os outros times a tentar conquistar aquela pontuação ali que precisa, né, para chegar até o final e ter o prêmio. Quem não gostaria de ganhar um prêmio, um troféu, uma medalha, por exemplo? Então, é necessário que você estipule uma premiação no torneio. Essa premiação, por exemplo, vamos supor que seja na sua rua o torneio, como eu falei anteriormente, um torneiozinho de queimado. Vamos supor que o primeiro time vai ganhar 2 Coca-Colas, o segundo time vai ganhar 2 fofuras, e assim por diante. Premiações que não precisam ser necessariamente caras, mas que sejam motivantes para que o outro time possa ir atrás do resultado. Porque se não tiver premiação no final, poxa, vamos ser sinceros, fica chato, né? Você ficar ali, às vezes, se doando o jogo todo sem ter uma premiação no final. Então, quando for fazer um torneio, estipula uma premiação, mesmo que seja uma premiação simbólica às vezes, mas estipula uma premiação porque dá mais ânimo, dá mais motivação a quem estiver participando a tentar dar o seu melhor para poder chegar lá no final e ganhar aquele prêmio. Ok? Vamos para o segundo? Segundo não, perdão, para o terceiro, né? O terceiro eu julgo que seja um dos mais importantes, tá? Porque se você não fizer esse chaveamento, você não vai conseguir saber quem vai jogar com quem chegou na final e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo de um campeonato a partir das oitavas de final, tá? Então como seria essa oitavas de final? O azul, você vê, as chaves azul são as oitavas de final. Vai ser no total de 8 times, tá? Jogando entre si de 2 em 2. Por exemplo, time A contra time B, time C contra time D, time E contra time F e assim por diante. E aí, quem ganha passa para as quartas de final, ok? Quem ganhar das oitavas vão para a quarta. Ganhando nas quartas, você vai para a semifinal. E ganhando na semifinal, você vai para a final. E aí é onde tem o prêmio, né? E aí sempre serão 2 times, tá? Jogando contra si. E aí quem vai ganhando vai passando de fase. Quem vai perdendo, infelizmente, vai ficando fora do restante do torneio. Beleza? E aí como que a gente faz? No final eu vou falar para vocês o campeonato, mas já vou dar uma palhinha aqui. Você primeiramente vai precisar saber quantos times vão estar jogando, tá? E aí vamos supor que o torneio vai ter essa chave aí. Ou seja, o torneio vai começar com 8 times. E aí, de 8 times, teve o jogo. 4 vão para a próxima fase e os outros 4 vão ser eliminados. Nessa próxima fase que terão 4, 2 serão eliminados e 2 irão para a próxima fase. E nessa próxima fase seria a semifinal. E aí por diante. E aí até chegar à final. Né? E aí seria o chaveamento, né, do torneio. E aí já vou explicar para vocês o porquê que torneio é chamado assim e campeonato é chamado de outra forma. A gente no Brasil e até em alguns países tem os famosos campeonatos dos países, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro. Nós também temos o Campeonato Carioca, Campeonato Paulista e assim por diante. Mas vamos citar do Campeonato Brasileiro, que fica mais fácil para todo mundo entender e compreender. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente chama de pontos corridos. Como assim? Cada time joga com todos os outros times e aí no final vence aquele que teve maior pontuação. No torneio não, no torneio a gente chama de torneio mata-mata, ou seja, um time passa para a próxima fase e outro time fica, ou seja, é eliminado. Por quê? Porque não são jogos, por exemplo, o time que vai jogar ali, por exemplo, time A e time B. O time A ganhou do time B, ele vai passar para a próxima fase, o time B ele volta, tá? Ele é eliminado. Na outra chave vai ser time C contra time D. O time A necessariamente ele não precisa jogar nem com um
nem com o outro. É claro que um deles vai passar para jogar com o time A, mas não quer dizer que o time A vai ter que jogar com C e com B, ok? Ele vai jogar com um ou com outro, vai depender de quem vai passar para a próxima fase. Já no campeonato não, todo mundo joga contra todo mundo, mas a gente vai ver isso melhor no final. A gente tem a equipe de arbitragem, que é importante, como eu já disse no início, que é o pessoal que vai ficar ali para que haja uma igualdade entre as equipes, tá? Em relação a se foi pênalti ou não foi, se foi gol, se não foi, se aquele lance foi válido ou não. Então, para isso precisa de ter um juiz, tá? E até para aplicar penalidades caso seja necessário durante o jogo, durante a brincadeira que for pretendida por vocês, tá? E aí, pessoal, vamos falar sobre como montar a tabela do campeonato, tá? O campeonato brasileiro, por exemplo, o campeonato carioca, como eu já citei. E aí, quando falamos em tabelas de jogos, precisamos pensar, em primeiro lugar, quantos times participarão. Sabendo a quantidade, você vai realizar um simples cálculo para saber quantos jogos cada time fará. E com isso, o total de jogos do campeonato você também vai conseguir saber. E aí, como que a gente faz isso? Ó? Imagina o seguinte, você tem a quantidade de times, tá? Vamos supor que você vai fazer um campeonato com 20 times. Como que você vai saber quanto que cada time vai ter de jogo naquele campeonato, tá? Por exemplo, se você tem 20 times, você vai pegar 20, diminuir por 1 e aí vai ter 19. Por que isso? Porque esse 1 é o seu time. O seu time não vai conseguir jogar contra ele mesmo, mas ele vai conseguir jogar contra todos os outros. Ou seja, você tem 20 times, você diminui um jogo, ok? E aí o seu time ele vai jogar contra todos os outros 19 times, mas ele não tem como jogar contra ele, então por isso vai ser 19, tá? Não vai ser 20, porque o seu time ele não tem como jogar contra ele mesmo. Então você tira um e aí vai ser 19 jogos, beleza? Isso, gente, falando em um turno só, tá? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro tem 2 turnos, então você dobraria essa quantidade de jogos, tá? Então, por exemplo, se aí tá 19 para sendo um turno, se você fosse jogar durante 2 turnos, você não teria 19 jogos, e sim 38 jogos, ok? Porque seria 19 no primeiro e 19 no segundo. E aí, qual a quantidade de jogos que você jogaria nesse campeonato, tá? Sendo um campeonato de um turno só. Você teria 20 vezes o número de times que você jogaria, que seriam 19. Então, seriam 20 jogos vezes 19 times. E aí você teria um total de 380 jogos. Olha quantos jogos você teria. Então, imagina. Então, olha só. Para você saber o total de jogo do time, do seu time, por exemplo, você vai pegar o total de times e vai diminuir por 1, ok? Se, por exemplo, tivesse 40 times, você vai pegar 40, diminui 1, ia ter 39 jogos. Ou seja, seu time faria 39 jogos. Agora, se tivesse os 40 jogos, os 40 times lá, quantos jogos teriam? Seria 40 vezes 39, ok? E aí você teria um total de jogos do campeonato. Belezinha? Bom, pessoal, acho que não é difícil, né? Acho que deu para entender legal. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato, tá? Que aí eu explico e tento tirar a dúvida de vocês, beleza? A aula de hoje é isso. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.